A maioria dos cristãos eram iletrados. Peraí, vamos lá. Embora... A maioria dos cristãos eram iletrados. Da onde surgiram todos esses manuscritos? Porque existiam alguns poucos que eram letrados. Que fizeram quase que fizeram as cópias. Só que então, quando Constantino cristianiza o império, aí ele institucionaliza o cristianismo. E aí, oficialmente, começam a ter... Porque só começa a ter escribas profissionais copiando a Bíblia a partir do ano 400. Como que o papo tá uma delícia. O apóstolo Pedro, dentro do primeiro século, escreveu sua carta. Eu sei que é dentro do primeiro século, porque ele morreu dentro do primeiro século. Certo. Então não pode ter sido depois. Claro. E lá ele diz assim, ó: tende por salvação, longanimidade, o que nosso Senhor Jesus, igualmente nosso amado irmão Paulo, nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam como fazem com as demais escrituras. Peraí. Esse texto está dizendo que Paulo já tinha escrito suas cartas dentro do primeiro século e que essas cartas já eram recebidas como escrituras dentro do primeiro século. Isso é antes do tataravô do Constantino nascer, porque o Constantino está no século IV e nós estamos aqui no século I. Então, aqui já tem documentação para dizer que as cartas de Paulo, mais ou menos 13, 14 epístolas, já eram chamadas de escrituras dentro da Bíblia. Agora, essa ideia de que não haviam escribas, no sentido profissionalmente, tal. Bom, vamos lá. Tem duas escolas de copistas para copiar inicialmente os textos do Antigo, e aí depois a igreja pegou essa ideia para copiar os textos do Novo Testamento. Existem os maçoretas, existem os soferim. A minha área é o hebraico, então você pega lá um texto, sei lá, Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim, et hashamayim, et haaretz, tal. Beleza, você lê o texto. Nem vamos conseguir chegar no Elohim que eu queria falar também. Então vamos lá. O texto, o copista, ele copia, não é bem copista, tá? Ele desenha exatamente igual. A caligrafia vira a mesma. O espaço da página, da margem para uma palavra é a mesma e tal. Se ele erra o espaço... Uma pena que escorrega... Por que eles eram chamados de copiador? A palavra ali é soferim, mas soferim em hebraico não significa copiador, copista, significa contador. Por que eles eram chamados de copistas? Porque imagina que nesse livro seu aqui, tem aqui 200 letras. Aí ele pega a primeira letra e verifica no manuscrito original, vê se é a mesma. Pega a última, verifica se é a mesma. Pega a do meio, verifica se é a mesma. A do meio, dentro da primeira e a do meio da do meio, depois a do meio, da do meio, da do meio. De forma que cada letra, ela era testada dezenas, quiçá centenas de vezes. Se houvesse algum erro, até de distância, ou a perninha do Aleph ficou mais não sei o que lá, esse manuscrito ele era inutilizado, ficava dentro de uma gaveta chamada Genizá, que fica dentro de onde fica o armário lá da Torá, e para depois fazer um sepultamento. Porque levando em conta que tinha o nome de Deus. Então, se tivesse o nome de Deus, não podia jogar fora, queimar e tal. O senhor sabe que era feito um sepultamento. Solene, lá com o sacerdote e tudo mais. É esse cuidado que transforma. Você falou sobre 5.000 e poucos. 760 divergências só no Novo Testamento. 95% delas tem a ver com caligrafia e margem. Agora, veja que interessante. Que outro documento, isso faz com que a similaridade entre um manuscrito da família alexandrina, eu estou falando do Egito, em papiro, e um manuscrito escrito em velino, que é da família bizantina, o texto é o mesmo, a letra é parecida. Um está escrito em papiro, que é o antepassado do papel. Sim. O outro está escrito em pele de cabra. Pergaminho. E o conteúdo, em 98,9% das vezes, fora as corrupções, porque é uma questão muito técnica. Tem, por exemplo, o velino, tem muito velino que é palimpsesto. Quem quiser pesquisar isso que eu estou falando. É quando o couro ele é reutilizado.
Então, era uma coisa muito cara. Então, você raspava ele com a gilete, por exemplo, e depois você reutilizava. Então, você como se fosse um apagador, né? O texto Receptus, por exemplo, ele é em... salvo engano, o texto Receptus, ele é em palimpsesto. Quer dizer, então, tirando essas questões, você tem aí 99% de similaridade. E eu estou falando, chileno, de documentos antes do voo do Constantino nascer. Isso não tem nada a ver com Constantino, bicho. Tem nada... A documentação do Novo Testamento tem absolutamente nada a ver com Constantino, cara. Entendeu? O que o Constantino faz é tornar a religião oficial. Aí isso é verdade. Oficial. E a mãe do Constantino, a Helena, cristã, sim. Que ela era, essa sim era cristã, sim. Ela tem um papel importante na arqueologia. Naquela época não existia essa ciência, sim, como ciência, claro. Mas se existisse, ela seria a primeira arqueóloga. Ela vai até Israel e ela sai visitar. Se ela é mãe, o Constantino está no ano 300 e pouco. A mãe dele está no ano 200 e pouco. O último apóstolo morreu no ano 100. Então ela vai lá e ela vai levantar onde são os lugares e tal, e ela vai anotar. Essa sim teve uma contribuição importante do ponto de vista da arqueologia. Queria só fazer uma observação sobre o que o professor falou, e aí não sou eu que estou falando, tá? Mas existem biblistas, como é o caso do Mauro Biglino, que traduziu mais de 30 textos do hebraico para a editora São Paulo do Vaticano, que discordam veementemente do que o professor falou agora, de que elas eram os maçoréticos, eles verificavam tudo. Inclusive, ele diz que os maçoréticos... Não disse que os maçoretas faziam isso. Eu disse que eles verificavam duas escolas, que eles verificavam, os maçoretas e o soferim. Eu contei a história do soferim. Então, porque ele diz que os maçoretas... Não, então, esse que é o problema. Eu achei que a gente ia ter... mas assim, o Mauro Biglini, por exemplo, que é hoje uma sumidade em hebraico antigo, até porque... Não, deixa eu falar. Refaz, eu quero saber o que você não discorda dele, porque você colocou discordo porque os maçoretas... Mas ele não falou, porque a orientação... Mas ele não falou isso, Exatamente. Eu quero que você fale, refute aquilo que ele falou. Aquilo que ele não falou, você ele não tinha falado, ele falou que tinha duas escolas, eu tô falando... Então, ele não falou isso. Ele falou agora isso. Repito, eu falei que tem duas escolas, maçoretas e soferins, e os soferins, por exemplo, e aí eu expliquei como funcionava a escola dos soferins. Porque o que acontece? Mas você não falou que era os soferins. Falei. Depois você falou duas escolas. Não, tudo bem. Porque exatamente o que o Mauro Biglini defende é exatamente que os maçoretas eles alteravam o texto de acordo com o seu bel prazer. E que a gente não tem como saber o que foi escrito no original. Inclusive, a palavra Elohim, quando ele traduz o texto do hebraico, e aí o professor sabe muito mais do que eu estou aqui como um questionador também, ele é uma palavra, o plural de El. Né? Ela não se refere a uma divindade, na verdade, de El, que seria um ser superior, ou conquistadores. Mas, Elohim seria no plural. É o plural de Eloar, mas esse plural, ele não é plural numérico, ele é um plural de majestade. Então, quando mas isso é uma interpretação, né, professor? Não pode ser uma interpretação, porque a palavra Elohim é uma palavra genérica para Deus. Nem Baal é chamado de Elohim. Sim, porque Moisés é chamado de Elohim. Os outros povos tinham seus Elohim. Moisés é chamado de Elohim. Entendi. Deus reis são chamados de Elohim. E aquele rei é uma única pessoa. Então o plural é de majestade. Você já ouviu falar do livro